Olá, eu sou a Flávia Gazi, eu tô aqui no ABC das Minas e a gente tá fazendo uma temporada sobre videogames. A gente já falou o que é game, impacto dos jogos e o nosso último foi sobre narrativa ludológica e imersão nos videogames. E hoje eu vou falar sobre mulheres, minas, nos jogos. Vamos começar com o mercado de videogame. A gente tem um problema muito sério no mercado de videogame, que chama a falta de mulher. Não tem mulher. E não é porque a mulher não quer, é porque é realmente mais difícil a contratação de mulheres. A última pesquisa séria que a gente tinha a respeito disso mostrava que as mulheres fazem parte de 3% do mercado de videogame. 3% é um número menor do que a correlação de videogame e violência que a gente viu no segundo vídeo. Ou seja, risível. Quando a gente tem locais não diversos, eu nem vou entrar na questão racial, que também é um problema em videogame, a gente cria games menos diversos. Então, por muito tempo, o videogame foi um local de um certo tipo de pessoa com um certo tipo de educação, com um certo tipo de local social, falando. Este local de fala era de apenas um tipo de pessoa. Em decorrência disso, a gente tem muitos problemas que a gente herda na indústria de videogame. O primeiro deles é acreditar que videogame é para meninos. Lá no Atari, ou no primeiro Nintendo, no Master, as propagandas feitas para videogame não eram feitas para meninos, eram feitas para a família. Videogame era considerado brincadeira, era uma coisa de você reunir a família e jogar junto. Tanto que foi assim que eu comecei a jogar videogame, com a minha família, como se fosse uma atividade natural, não uma atividade de meninos. Foi depois, com o PlayStation, o primeiro PlayStation, que começaram as propagandas que se focavam em homens. E não apenas só em homens, mas em homens brancos. O PlayStation tem, inclusive, um caso conhecidíssimo de propaganda de racismo no videogame, quando ele estava lançando um console branco, e daí ele colocou pessoas brancas batendo em pessoas negras, em outdoors. Então a gente faz parte de uma indústria que tem problemas, e esses problemas são muito sérios, e a gente precisa começar a debater sobre eles também de uma maneira muito séria. Com relação a mulheres, a maior parte da criação das mulheres que a gente gosta, até dentro do game, elas vêm de um lugar machista, que eu espero vai sendo subvertendo ao longo dos anos. Pegaremos o caso de Lara Croft. Quando Lara Croft foi criada, o criador de Lara Croft disse em diversas entrevistas que ele ia fazer um jogo em terceira pessoa, então a câmera de trás, e você ia ficar vendo a personagem na sua frente o tempo todo. Então ele queria criar uma mulher, porque daí os jogadores iriam olhar para a bunda de uma mulher e não a bunda de um homem. Então vamos lá. Quando o Toby falava isso em entrevistas, e ele falou isso em entrevistas, a gente também partia do mundo onde era um pouco mais normal falar disso, mesmo que seja bizarro que um dia foi normal falar disso. Então quando a Lara Croft foi criada, ela não foi criada para mulheres, ela foi criada para homens. Tanto que a gente começa a ver aí algumas coisas que demonstram o que é objetificação feminina. Objetificação feminina não tem a ver com o fato dela ser peituda. O problema é ela ser peituda apenas porque meninos vão ver esses peitos. Ou seja, a mulher, ela não existe para ter, como a gente comentou no vídeo passado, agência da própria vida. Ela serve para ser objeto de alguém, resposta e não ação. Então as personagens femininas eram criadas como resposta. Temos um público que acreditamos ser masculinos. Vamos criar essa personagem que esse público vai gostar. Resposta, não ação. Então a gente começa com uma Lara Croft que foi criada com um propósito específico e exclusivo. O lance é, depois que a Lara Croft foi lançada, muitas mulheres começaram a comprar e jogar jogos da Lara Croft. Eu fui uma. E eu achava incrível que era uma menina. Eu não sabia por que era tão problemático, mas pelo menos era uma mulher. Você me entende? Hoje em dia, a Lara Croft é escrita por uma mulher, por exemplo. Ela tem uma narrativa própria que independe de ser, nossa, nós temos consumidores homens, vamos fazer para eles então uma narrativa que eles vão gostar. Não, ela começa a ter agência. Mas esse foi um processo muito longo que dependeu do mercado entender que mulheres compravam games da Lara Croft. Inclusive saiu uma pesquisa que diz que mulheres compram videogames que tem mulheres na capa. Homens compram videogame. Então se você quiser agradar a 100% das pessoas, contrate mulheres para você escrever mulheres melhores e você vender para 100% da população. Marketing by Flávia Gazi. No começo da história dos videogames, era muito raro a gente ter personagens que não foram criadas com esse caráter de objetificação. Uma das personagens que eu me apaixonei perdidamente é uma personagem chamada Terra, do Final Fantasy VI. Eu gostava muito de jogar Final Fantasy, que era um jogo de RPG, ainda existe a série, com meu irmão, a gente sempre jogou junto. Quando chegou Final Fantasy VI, eu percebi que tinha uma protagonista mulher que era um pouco diferente. Ela começava sendo mágica e escravizada porque queriam usar a magia dela de um jeito errado. Ela se libertava, ela desistia
de salvar o mundo pra cuidar de umas crianças. Ela descobria que ela era um monstro. Ela aceitava a sua parte monstro. E daí acabava a narrativa. Eu falei, gente, essa mulher é muita coisa. E é isso. Eu não tinha visto isso antes. Então, pra mim, quando eu fui ver a Terra pela primeira vez, isso mudou muito a minha relação do que eu queria ver em personagens femininas. E eu não entendia direito o que estava acontecendo. Eu só entendia que era uma personagem muito mais legal. Porque ela tinha complexidade, ela tinha outras coisas que certas personagens que eu via não tinham. E eu acho que essa história da objetificação da mulher no videogame é uma história que começou a permear muito tipo de narrativa, de um jeito complicado. Mesmo personagens que eu acho muito legais, tipo a Alex Vince do Half-Life, elas ainda vivem uma narrativa solitária. Elas são as únicas mulheres. Elas são as mulheres que estão lá no meio de um bando de homens. Então a gente tem muito ainda a aprender com relação a isso, sobre o que é ser uma mulher, o que é ser uma mulher forte, o que é ser uma mulher complexa. E eu acho que enquanto a gente aprende isso como comunidade, isso deveria estar nos videogames, mas não é todo jogo que faz isso. Porém, jogos que têm uma preocupação com isso não apenas vendem mais, como atingem o público feminino de um modo melhor. Tem uma franquia chamada Dragon Age. A história de Dragon Age é super complexa e você pode fazer romances e você pode matar monstros. Esse é um jogo que tem 46% do seu público feminino. Então, mulheres jogam e jogam coisas muito variadas, porque é um jogo que é muito estratégico também. Não é um jogo fácil e não é um jogo de puzzle e não é SimCity, não é The Sims e não é Mario. Apesar de tudo bem você gostar de The Sims e Mario, que eu também gosto. Mas não é disso que a gente tá dizendo. O que a gente tá dizendo é, quando a gente vai tirando a mulher de dentro do game de um papel objetificado, ou seja, ela existe por conta de algo masculino, seja o jogador, seja os personagens, e você dá uma voz a ela, você começa a dar voz às jogadoras que vão atrás desses jogos também. Esse é um fenômeno que a gente tá vendo muito e que eu também acho que hoje a gente começa a cobrar dos estúdios que isso seja feito de um jeito mais interessante. E as meninas e as mulheres começam a comprar jogos onde elas veem que isso é feito de uma maneira melhor, mais complexa, mais pensada. É claro que eu acho que a gente tem muito ainda o que fazer, mas existem ótimos exemplos de personagens femininas que não são objetificadas em videogame e existem exemplos de como a gente pode melhorar. E a franquia Tomb Raider, né, da Lara Croft, tá aí pra mostrar que uma personagem pode começar como um desejo masculino e terminar tendo uma narrativa própria muito bacana, que desemboca em mais de uma vez como franquia. Vira cinema, vira quadrinho, vira livro. Inclusive, o futuro do videogame, pra mim, é esse. Quanto mais ser criador de suas próprias franquias. E quão importante não seria que essas histórias que criassem essas franquias fossem histórias diversas com relação a gênero, raça, orientação sexual. Porque a gente tá falando de um mundo que tá se tornando mais complexo a cada vez. Se você é uma mina e você tá assistindo esse vídeo, eu te sugiro você conhecer o mercado independente de videogame. O mercado independente no mundo e no Brasil tem gente fazendo personagens interessantes e tem mulheres por trás. Eu vou falar 3 jogos pra você jogar que já saíram. Dandara, que sim é uma protagonista negra, Celeste e Odalus. Esses 3 jogos são feitos por 3 mulheres muito importantes do mercado de videogame atual. Um jogo que acabou de sair é Árida, que narra a história de uma protagonista feminina nordestina negra que tem que sobreviver ao sertão. Então é um survivor horror, ou seja, é um jogo de sobrevivência no qual você experiencia o que é estar no sertão brasileiro. Olha que maravilha! E também 2 jogos aí pra você ficar de olho que estão sendo feitos agora. Um é da Skullfish e é uma adaptação de um quadrinho também nacional chamado Maiara e Annabelle, que é super legal, vai lá ler. E o segundo é o pessoal do Sul The Real, que é uma empresa de videogames que tem uma mulher na frente e eles estão adaptando Angola Janga. Angola Janga é um quadrinho nacional que ganhou o Eisner e fala sobre o momento aí da escravidão. O escritor Marcelo Dessalete tá ajudando na produção do game e eu tô impressionadíssima, querendo saber o que vai sair. Fica de olho nessas 2 coisas. Não esquece de conhecer o nosso mercado, o mercado de produtoras nacionais. Eu sou a Flávia Gaza, eu espero que você tenha curtido as discussões e também as dicas. Você pode encontrar um pouquinho mais lá no meu blog chamado Garotas Geeks, então garotasgeeks.com. Esse é o último episódio da temporada. Tem os outros, se você não viu, eles são legais também. Eu queria agradecer muito estar aqui e falar pra você continuar na BC das Minas, que sempre traz temporadas de temas interessantíssimos e pessoas que são proeminentes falando sobre aquilo que elas entendem.